Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Recomeçar Podcast Espírita. Estamos aqui em estúdio, né? Não é um estúdio novo, você já sabe, né? Um dia nós teremos um estúdio dessa qualidade, mas estamos aqui no canal do Amigos da Luz, nos estúdios deles, né? Inclusive, se você for do Rio de Janeiro, né? Estamos nessa temporada no Rio de Janeiro. Se você quiser alugar um estúdio, quiser fazer algum evento, algum teu conteúdo, o canal do Amigos da Luz alugam esse espaço. Então, entra no Instagram, canal.amigos da luz, e vai lá direto no direct e você se informa como fazer. Estou sendo muito bem acolhido, então com certeza vocês também serão. E nesses minutinhos iniciais a gente já pede que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, a notificação, que é uma forma de caridade, né, para que você seja notificado, a plataforma compreenda que o conteúdo é um conteúdo relevante e passe a mostrar para mais pessoas, né, de forma natural, de forma orgânica. E eu queria deixar meu agradecimento aqui, né, para o Thiago Brito, o pessoal do canal, ao amigo Adeilson Salles também, né, que a gente está podendo ter esse episódio aqui, que eu estou muito contente, né, que vocês também vão gostar, sem dúvida. E não deixe de comentar a sua região, o seu país, a sua cidade, de onde você está acompanhando esse episódio aqui, que a gente tem a alegria, né, de receber o André Trigueiro. E obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a você, ao Tiago, a Deilson, pessoal do Amigos da Luz. Prazer estar aqui. Gratidão. Antes da gente já iniciar, né, e saber um pouquinho mais, André, do teu início, na doutrina, tudo mais, você poderia fazer a prece de abertura para a gente? Sim. Em nome de Deus, em nome de Jesus e dos amigos espirituais que nos ajudam e nos assistem sempre. Gratidão, Pai, pela vida, pela saúde ou pela condição de lutar pela saúde, pelo alimento que torna o corpo esse veículo perecível e vital para o nosso projeto evolutivo resiliente, pelo trabalho formal ou informal, pelos amigos, pela família, pelo lugar onde nesse planeta, mergulhado na imensidão azul, nós tenhamos o nosso abrigo, o nosso acolhimento. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo que nos orienta eticamente, nos sustenta nessa encarnação. Abençoe e protege a todos os que nos acompanham nesse momento e que possamos fazer sempre que possível as melhores escolhas baseados no bom senso, na fé raciocinada e no Evangelho de Jesus. Que assim seja. Amém, graças a Deus. André, e às vezes o pessoal vê nas palestras e tal, e não tem como saber, muitas vezes o palestrante não fala de si próprio e tal, né? E eu tenho essa curiosidade também, que acho que é a curiosidade do público, como foi seu início, né? Se você já veio de família espírita, em que momento que a doutrina espírita te encontrou, você encontrou o espiritismo? Bom, eu venho de uma família que o pai era catolicão, quase foi padre, abandonou o seminário na hora de confirmar a vocação. Portanto, estudei em colégio católico, fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado. E minha mãe tinha uma tendência ao engajamento na doutrina espírita, sem frequentar centro, mas com as leituras na mesa de cabeceira dela. Resumindo, eu fui criado num lar católico e com a idade de 21 anos, um problema de saúde que acometeu uma pessoa muito querida dentro de casa me levou a buscar respostas que eu não estava encontrando no catolicismo. Eu já estava na faculdade e uma amiga minha namorava um médium e me convidou para ir numa instituição espírita. E dessa instituição espírita eu nunca saí, que foi a Instituição Espírita Joana de Ângeles, em Copacabana. E tive um encantamento, é um enamoramento da doutrina, aquela descoberta que causa uma revolução íntima, né? Porque você passa a fazer uma avaliação da vida, da morte, de Deus, do universo, a partir de outros
outras variáveis. Isso foi muito forte, né? Foi muito forte. E meu pai respeitou, né, essa escolha. Eu, de fato, desde então, na Instituição Espírita Joana de Ângeles, estive lá, frequência na palestra pública, estudo de mocidade, conheci a Escola Espírita Joana de Ângeles em 1987 e nunca deixei de ter alguma relação forte, tanto com o Centro de Copacabana, quanto a razão do centro existir, que é suportar a estrutura da escola. E isso nunca deixou, portanto, de contaminar ideias, sentimentos e atitudes, né? O Espiritismo, ele é parte do que sou, do que penso, do que sinto, e inspira as escolhas mais importantes que eu faço na minha vida. E sua mãe também, alguém da sua família foi junto com você, assim ou não? Eles seguiram a religiosidade deles? Não, é curioso. Minha mãe, em certa medida, creio que ela era muito cuidadosa assim, se espantou com o nível de engajamento, né? Porque, assim, foi algo Do muito seu engajamento? meu engajamento, de começar, de fato, a ter uma outra rotina, né? De disponibilizar-me para certas coisas, atividades, trabalhos que antes não faziam parte do meu cotidiano. Creio que ela ficou um pouco assustada, para ser sincero, mas ela muito eticamente não interferiu. O meu irmão, por sua vez, ele declarou-se à época. Um tempo depois tivemos a perda do meu pai, um acidente de trânsito. E no cemitério, o meu irmão me abraçou e disse: eu sei que ele está vivo. Eu acho que eu sou espírita. Olha, Mas eu não. Eu venho de um não lar. era o seu objetivo, né? Eu venho de um lar em que, graças a Deus, eu quase fui baterista em vez de ser jornalista. Meu pai, professor, em casa, tendo que ler, tendo que fazer lá a programação das aulas. Tem um baterista dentro de casa, vamos combinar? Não é a melhor companhia. Então, meu pai, tanto em relação à vocação espírita, quanto o flerte que eu tive, aprendendo a tocar bateria. Se eu já sou baterista formado, melhor, mas aprender a tocar bateria em casa foi tenso. E ele me deu, um legado do meu pai, assim, quer dizer, o respeito pelas escolhas que o filho dele faz. E, portanto, o proselitismo que não ocorre, penso eu, por orientação de Kardec, de forma tão explícita e assintosa em relação aos outros, a gente não se furta a fazer a divulgação, mas a gente se disponibiliza para quem tem interesse em conversar sobre o tema. Eu percebi, assim, que no meu ambiente de trabalho, nos vários lugares onde trabalhei, as pessoas vendo que eu não tinha nenhum pudor de me declarar espírita e de disponibilizar para a conversa, por vezes a gente percebe um engajamento. As pessoas começam a se interessar, começam a frequentar, começam a ler. Mas não porque eu estou lá com um cartaz dizendo: sou espírita, conheça a doutrina, você não vai se arrepender. Não é propriamente o meu estilo e, graças a Deus, não me parece que seja o propósito da divulgação espírita invadindo o espaço aéreo dos outros. Perfeito. E essa é a sua trajetória. Que parte da tarefa na casa espírita mais te agradava ou te agrada até hoje? Da divulgação? Bom, certamente, na linha do tempo, confirmou-se uma maior disponibilidade para, sempre que possível, me qualificar para enfrentar um tema à luz do espiritismo na casa espírita. Sendo jornalista, o interessante do palestrante é o seguinte: o palestrante, ele não é um sacerdote. E a gente tem uma profusão de pessoas no espiritismo, no movimento espírita, cada um com uma história, cada um com uma situação de vida, cada um com uma vocação profissional, um treinamento específico para a realização de alguma tarefa. Eu acho isso fantástico, porque é a multiplicidade de olhares e percepções que vai configurar um mosaico, uma massa crítica de abordagem dos temas espíritas que enriquece filosoficamente o debate. O que eu quero dizer com isso objetivamente? Suicídio, que é um tema importante, mas por vezes foi o que me levou a lançar em 2013
15, o livro Viver a Melhor Opção, a Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo, havia um tabu na Casa Espírita para abordar o tema do suicídio e havia oradores, que eu testemunhei, estigmatizando o suicida. Criminoso aos olhos de Deus. Aquilo me incomodava. Tanto uma situação quanto a outra. Procurei informação nas obras básicas, nas psicografadas por médiuns que a gente respeita e afere credibilidade, e principalmente, é uma parte importante do livro, na área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, suicidólogos, que eu não sabia que existia. E resolvi, portanto, não me inspirar naquilo que eu havia testemunhado algumas vezes, na recorrência das palestras sobre suicídio, atemorizando as pessoas e condenando quem praticou suicídio. E isso com parente de suicídio na plateia, parente suicida, isso me causava um desconforto. Aonde eu quero chegar? Se você chamar 50 palestrantes espíritas, supostamente que estudaram a doutrina, para fazer uma palestra sobre o tema suicídio, eu não tenho dúvida que serão 50 palestras distintas, uma das outras. E que será um privilégio para quem assistir. Se não as 50, que seria uma maratona, é difícil de imaginar. Mas se você tiver o cuidado de ver como se construiu a abordagem desses palestrantes, provavelmente você vai beber de diversas fontes e vai chegar às suas conclusões. Isso me parece algo muito interessante do espiritismo. Perfeito, perfeito, excelente. E essa questão do aspecto da gente estudar a doutrina e pela lógica, pelo bom senso, a gente, né, já é tomado ali, né, no caso que você descreveu, no seu caso pessoal, foi primeiro pela doutrina em si. Mas você já vivenciou fatos assim que você constatou que o mundo espiritual é real? Sim. Não fui atraído pelo fenômeno, mas claramente eu já recebi. Isso, veja, 10 ou 12 anos depois de me considerar espírita e começar de alguma forma a realizar, como disse, algumas atividades inspiradas na identificação com a doutrina, assim, cartas psicografadas. Recebi já de meu pai, já recebi de minha mãe, sem pedir. Isso é muito interessante. Testemunhei uma sessão de materialização no Lar de Frei Luiz aqui no Rio de Janeiro, como convidado. E foi algo muito impressionante do ponto de vista de você, mesmo já tendo construído aquela convicção, assim, você entende o fenômeno da materialização, você já leu, você já estudou, você já conversou com pessoas que fazem disso, digamos, Que é interessante, tem os espíritas que vão atrás do fenômeno, né? Eles colecionam histórias e relatos. Não é minha praia, como a gente diz aqui no Rio, não é minha praia. Sim. Mas é interessante quando você tem a oportunidade de dar match. O que eu acredito, eu estou vendo. Né? Inclusive na sessão de materialização, voltada principalmente para pessoas inscritas com algum problema grave de saúde, onde o médico que se materializou, ele, a cada sessão, porque eram 6 macas, em grupos de 6 as pessoas se deitavam, o espírito materializado saía da cabine para fazer com um recurso, um equipamento que parecia uma lanterna, uma pistola de luz. E ele se aproximava, dependendo foi o que eu entendi dali, dependendo da demanda de rota terapêutica de cada um, a luz, a intensidade da luz mudava. Uma coisa espetacular. E um tipo de luz que você não está acostumado a ver aquela frequência luminosa. Bem diferentão mesmo. Então, de 6 em 6, uma baita orientação para quem não está ali, não atrapalha. Porque pensamento invigilante alcança o ectoplasma do médium e prejudica o conforto dele, ou, em casos extremos, pode levar a óbito, ou não completa a materialização depois. Então, a gente tem todas essas instruções, fica todo mundo ciente. Assim, eu estou em missão,
Estou aqui para não atrapalhar. Vamos rezar durante. De vez em quando você pode observar, mas você está ali para ser uma plateia participativa. E você, como jornalista, tendo que domar, né? Não, Eu quero estou ver. na minha. Eu quero Me ver. chamavam pelo nome. E chamaram o meu no final. Eu deitei na maca. Aí não teve jeito. Aí o jornalista falou mais alto. Se aproxima o espírito materializado. Abriu o olho, óbvio que abriu o olho. Tô vendo aqui. E eu vi ele respirando. Você falou ali. Tá materializado. Eu não vou tocar, porque aí já é. Deu vontade. Sim. De baixar o São Tomé. Assim, dá licença. É. E isso foi algo que faz parte, respondendo a sua pergunta, de uma sucessão de experiências que ocorrem pela razão que existe, eu não sei qual é, no momento em que eles definem que eu devo ter esse tipo de aproximação. A última vez foi ano passado no Congresso Espírita do Ceará. Indo para o aeroporto, uma senhora que estava no carro comigo, não é quem estava dirigindo, ela estava atrás, falou assim: você permite que eu entregue uma mensagem que chegou para você durante o Congresso? Falei, claro. E era de uma senhora que eu não conheço, que eu não vi, porque todo o Congresso Espírita, ou pelo menos boa parte deles, tem um lugar onde médiuns ficam, de alguma forma, vibrando para o transcurso do evento, para dar tudo certo. E alguns médiuns estão ali não só para isso, mas para eventualmente registrar. Pois bem, eu recebi uma mensagem que essa médium falava, era da minha avó paterna, que estaria junto com o meu avô paterno. Então tinha uns nomes, tinha ocorrências relativas a mim na infância, situações envolvendo meu pai, que ela não tinha como saber. E eu achei interessante. E uma das coisas que estavam colocadas na mensagem, eu já vi que outros amigos confrades espíritas recebem mensagens mais ou menos com o mesmo teor, dizendo assim: estamos com você, mas saiba, no momento em que percebermos que qualquer movimento seu vai na contramão das expectativas do serviço abnegado e se volte na direção do seu ego ou da satisfação de certas questões materiais, não continuaremos juntos. Bonito isso, hein? Bonito. E acho que esse é o maior desafio pro espírita. É um desafio para o ser humano no nosso nível evolutivo. Somos muito apegados à matéria. E somos muito vaidosos e orgulhosos das respostas que o nosso trabalho possa dar. E isso é algo que deveria justificar um policiamento constante. Se me permite, eu vou dizer algo mais. E é algo que tem a ver com o momento histórico que estamos atravessando, a necessidade da gente não promover uma onda de intolerância religiosa dentro ou fora do movimento espírita. Isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa aprender a ouvir, a respeitar e não se deixar levar por uma onda que eu estou colocando na conta da perturbação da transição planetária. Uma turbulência inerente a processos de mudança dos mundos, né? Aonde a invigilância, o orar e vigiar do Cristo está sempre muito presente, está recorrentemente presente na minha memória das passagens mais significativas do Evangelho nesse momento. Vigiai e orai. Eu sou da área da comunicação e eu tenho visto, por vários aspectos assim que são deploráveis, a invigilância das pessoas, das críticas muito superficiais e tóxicas, sem o devido cuidado ou respeito de checar, de aferir a fonte da informação e de verificar de que maneira a crítica procede, porque, claro que a crítica tem lugar. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma mensagem assinada por São Luís, que diz o seguinte: quando você tiver alguma questão que lhe incomoda no outro, por caridade, procure o outro.
apenas com ele, reporte, porque não está, na sua opinião, favorecendo a situação. Agora, se o que o outro está fazendo prejudica a coletividade, prejudica terceiros, é dever denunciar. É interessante isso porque há uma ética na crítica. Você acha que a gente ainda acaba pulando etapa? E às vezes não chega e tenta se entender direto com a pessoa e já expõe o que está errado? Eu tenho certeza. E isso tem um prejuízo na psicosfera. Se é no movimento espírita, e se você tem numa mesma instituição espírita pessoas que estão, eu diria, naturalmente com posições distintas em relação a certos temas, e essa não é a questão, nós somos a comunidade dos diferentes. Jesus, quando escolheu seus apóstolos, nenhum deles pensava, sentia igual, nem compreendia o mestre da mesma maneira. Essa não é a questão. Ainda assim somos irmãos. Então, como lidar com as diferenças é o propósito do Evangelho. E quando a gente transforma um ambiente que, para ter a regência e a cumplicidade do plano espiritual, para o trabalho fluir, qual é a condição? É você ter esse cuidado do vigiar e orar, não deixando-se contaminar pela ira, pela cólera, ou por algo que em outras encarnações boa parte dos espíritas, certamente, nem estou me excluindo, se envolveu das perseguições aos infiéis e aos hereges. As guerras mais sangrentas da história foram guerras religiosas e perduraram por séculos. Nós estávamos lá. Por vezes eu vejo certas manifestações de hoje que aludem ou podem eventualmente aludir a uma, eu diria, perseguição sistemática a quem pensa ou sente diferente, né? Não fale assim de Jesus. Não, porque São os perseguidores reencarnados agora em muitos... no espiritismo e outras também, né? Eu acho que a gente deveria ter muito cuidado, porque isso tem consequências desfavoráveis a quem é portador, por invigilância, dessa energia. A gente está testemunhando com muita dor o que está acontecendo no Oriente Médio, mas antes dos conflitos que resultaram na invasão do Hamas em Israel e na retaliação dizimando dezenas de milhares de vidas de inocentes na faixa de Gaza, é uma história real e que me comove, porque em Israel, que tem mais estrutura e melhores condições, por exemplo, de assistência médica, há um hospital pequeno, um posto de saúde, digamos assim, bem equipado, que presta assistência a israelenses, a árabes israelenses e a palestinos. E o diretor do hospital percebeu, em alguns médicos, uma dificuldade de cuidar de quem não era judeu. E isso começou a gerar algum desconforto no corpo médico. Esse diretor reuniu todo mundo, estabeleceu a seguinte regra. Bom, eu sou o diretor e eu preciso falar algo que vai ser uma norma daqui para frente. Todos temos o direito de termos as nossas opiniões ou convicções. Quando isso atrapalha a nossa tarefa enquanto médico e o juramento que fizemos, é meu dever denunciar. Então eu vou propor algo. Tudo que vocês pensam sobre aquelas pessoas que vocês preferiam não estar tratando, preferiam não estar ali emprestando seus talentos profissionais para curar, salvar, eu estou instalando uma caixinha na porta do posto. Vocês vão escrever, nem precisa assinar, coloquem ali. Deixem essa energia dentro da caixinha. Quando entrar no posto, vocês vão atender a toda e qualquer pessoa que adentrar por aquela porta, porque esse é o nosso dever. Que lição, hein? E a gente não tem... A gente poderia seguir isso como exemplo nas casas, né? Interessante, viu? Ô, André, não queria passar para, senão a gente vai passando, conversando e deixa de lado, né? Você citou um outro livro que não é esse que está aqui, né? Qual quiser falar um pouquinho sobre o outro livro, um pouco sobre esse também, a gente mostrar para o público, né? Conta a história desse, acho que é melhor, né? Esse é o último livro que eu lancei, que é, digamos, uma homenagem à comunidade formada
a partir das lives do Papo das 9, que é um projeto que se iniciou há mais de 5 anos. Durante a pandemia, quando não tinha vacina, o isolamento social depredou a nossa saúde mental. Eu fui apartado da minha família, porque jornalista é serviço essencial. Eu tinha que ir para a rua. A minha família não podia se expor ao vírus, então a gente se separou. A parte mais difícil foi comer o que eu tinha que preparar para mim. A falta que faz habilidades culinárias numa situação como essa. E cuidar da casa, cuidar de você, cuidar da tua... E eu já tinha escrito o livro sobre prevenção do suicídio e tinha clareza do momento muito difícil, duro, de quem estava em isolamento social, com a proximidade da morte, sem a perspectiva da chegada da vacina. Nasce o Papo das 9, durante quase 2 anos, todo santo dia, às 9 da manhã. E a gente criou laços virtuais, digamos assim, muito fortes, com muita gente, de boa parte, espalhada por aí. O livro é uma retribuição desse carinho que registra, através de mensagens que eu escolhi do livro, que sempre abre os trabalhos do Papo das 9, Minutos de Sabedoria, aberto ao acaso, uma mensagem lida ao acaso, e a gente faz uma breve reflexão sobre a mensagem. Eu resolvi conhecer a filha do Pastorino assim, porque ela, a Cristiana, morando em Brasília, ficou muito grata, todo dia abrindo uma mensagem do livrinho. Ela falou, poxa, André, só para... Assim, a família está muito feliz de você falar com tanto carinho do papai. Nos tornamos amigos, já nos encontramos algumas vezes. Quando eu vou a Brasília, ela vem ao Rio. E eu escolhi dessa vez, em vez de abrir ao acaso, mais de 30 mensagens do livro do Pastorino. Eu li de cabo a rabo o livro e escolhi mensagens que me parecem adequadas para fazer uma reflexão à luz dos dias de hoje, porque o livro foi escrito, Minuto de Sabedoria, há 60 anos. E o lançamento do livro, aonde a gente vai, é a chance de encontrar as pessoas que construímos laços de amizade virtual, mas a amizade, nós somos latinos de sangue caliente, a gente precisa pegar, abraçar. E o livro é isso. O livro procura trazer reflexões da atualidade sobre temas que Pastorino, 60 anos atrás, trouxe. E eu acho isso fantástico. Porque o espiritismo, em última instância, é um exercício constante de contextualização, de atualização, ressignificação de certos postulados, certos princípios. Foi um bom exercício. O Pastorino, para quem não sabe, durante 3 anos exerceu o sacerdócio, foi padre ordenado, foi para o Vaticano, depois se tornou espírita, numa rádio aqui do Rio de Janeiro. Estou falando da época que não tinha televisão e o rádio era o príncipe das mídias. Ao vivo, ele tinha uns minutinhos para compartilhar mensagens de sabedoria e guardou os escritos. Esses escritos depois foram retrabalhados para virar o livro, que é best-seller até hoje. A gente sempre vê que todo espírita tinha um minuto de sabedoria no canto ali. Eu lembro da minha avó, minha mãe, sempre com um livrinho surrado ali. Falava, quando você não tiver legal, dá uma lida. E é curioso que a gente, para mim, nunca veio como um livro espírita, o livro de um espírita. E quando a gente lê, é espiritismo ali, né? Mas é editado por uma editora católica, Vozes. É incrível. A universalidade do pensamento espírita à luz do Pastorino. Ele foi muito hábil. Eu tenho outro livro dele, que não está em catálogo mais, é um livro que está xerocado lá em casa. Técnicas da Mediunidade. É impressionante o didatismo do Pastorino. Ele pegou conteúdos do Enem, vamos dizer assim, naquela época não tinha Enem, do vestibular. Química, física, biologia, magnetismo. E ele explicava, olha, aspectos das aulas de biologia transpostos para o exercício mediúnico. Química, mediunidade. Física e mediunidade. Magnetismo. Por que os médiuns se entrelaçam em torno de uma mesa e se dão as mãos? Aí ele fazia uma leitura de um professor de cursinho de Enem, com muita competência para fazer esse congraçamento dos saberes. Assim, fabuloso.
Ele realmente fez a diferença na área da comunicação. André, eu só ouvi falar do Pastorino, eu conheci o Minuto Sabedoria e só ouvi falar você falando nas palestras e tal. Por que você acha que ele, sendo esse trabalhador valoroso, é pouco conhecido, assim? Pelo menos para mim, nunca chegou nada dele, assim. Talvez seja uma questão geracional, né? É uma ideia, é interessante a tua pergunta. Eu nunca me debrucei a fundo sobre esse tema. Ele é popular, não necessariamente, como você bem observou, apenas entre espíritas, de uma certa geração, né? Mas ele não deixa de ser atraente para a garotada que não tem, isso não é uma virtude do meu ponto de vista, fôlego para ler livro. Portanto, esses livros, o Pastorino foi um dos primeiros. Isso numa época que a gente não tinha a dificuldade que a garotada hoje tem de encarar um livro. Eu dou aula há 21 anos na Pontifícia Universidade Católica do Rio. Eu pego isso com a garotada já na faixa entre 20 e 25. Antigamente a gente falava, leiam um capítulo X do livro. Hoje, é incrível isso. Eu tenho que pedir para eles fazerem cópia, trazerem para a sala de aula e ler na minha frente. Porque a dispersão com isso daqui é algo perturbador. Nesse ponto, o Brasil agiu rápido, repetindo a experiência de outros países, e a meu ver é uma medida acertada, cada um tem a sua opinião, não permitindo o uso de celular em sala de aula, exceto para fins pedagógicos. Controlado pelos professores, né? Pelos professores. A Unesco, o braço da ONU que cuida de educação e cultura, justificou essa forma de você não autorizar o celular em sala de aula, dizendo, estamos vivendo uma epidemia de distração. É incrível. O que é epidemia de distração? Você passa pela escola e não aprendeu nada. Porque quando a aula estava ficando mais desinteressante, você vinha para cá. Quando você vem para cá, você não está mais prestando atenção em lufas do que o professor está dizendo. Nesse pouco mais de 1 ano e meio aqui no Rio de Janeiro, que foi a primeira capital que instituiu, antes de ser uma resolução federal, essa restrição, o secretário de Educação me fez chegar relatórios, os primeiros relatórios, que a gente fez reportagem na época sobre se isso era bom ou não era. Eu fui nas escolas, conversei com o professor, pai de aluno, os alunos tristíssimos. Os pais eufóricos, dizendo assim, em casa eu não consigo, pelo menos na escola. Logo que foi proibido. Logo foi proibido. Ele ou ela haverá de se libertar disso. Porque os pais tinham problemas. E os professores falando, olha, eu estou começando a ter o prazer do magistério com alunos que prestam atenção no que eu estou falando, porque antes não dava. E isso começou a ter repercussão na aprendizagem. Já houve mudança na média das notas. Você consegue imaginar, na hora do recreio, você deve ter, eu sou mais velho que você, mas acho que você pegou a hora do recreio, aquela hora do barulho, da algazarra. Sim. Você já viu como é que é hoje numa escola pública ou privada a hora do recreio? Em boa parte das escolas, parece um velório. Tá todo mundo assim, os grupinhos, todo mundo assim. Agora o recreio voltou a ter barulho. Que criança. Quem diria que ia ter saudade do barulho do recreio, Professor Hipólito, no século XIX, ele sabia do quê? Faz parte do processo de aprendizagem do ser humano, na fase infantil, a socialização. Ela precisa interagir com os coleguinhas. Você vai aprender quem é amigo, quem é amiguinho. Eu gostei de você. Pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E se proteger daqueles que parecem amigos, mas não são tão amigos assim. Você só aprende fazendo. Essa garotada, ela está destreinada. Zygmunt Bauman, um pensador polonês, certa vez disse, vamos esperar mais 20 anos para ver no que essa geração vai se transformar. Sem ter a habilidade de se socializar, ela não sabe viver em grupo. Nós somos seres sociais. Aliás, o Espiritismo ratifica isso com todas as letras. Somos seres sociais. A tartaruga marinha, eu sou ambientalista, tartaruga marinha. A mãe foi lá na praia, abriu um buraco, botou dezenas de ovos, foi embora.
os ovinhos vão maturar, dali a pouco começa aquela corrida em direção à praia, cada um por si, Deus que nos proteja. Cada tartaruguinha são irmãs. Não quero saber quem está do lado, na frente, atrás. Quando eu chegar no mar, eu vou viver mais do que um ser humano médio, sozinha. Vou dar tchau para o tubarão, para a baleia, estou passeando pelos mares. Mas eu não sou um ser social. Tartaruga. Nós somos extremamente dependentes uns dos outros. Só que você precisa socializar. Não existe amiguinho virtual. Likes e curtidas não significa que quem está ali seja um amigo para todas as horas. Eu acho que é um problema do nosso tempo. Nós, da área da comunicação, precisamos denunciar as mazelas do tempo de tela. Existe um livro de um camarada chamado Jonathan Haidt, chamado A Geração Ansiosa. Ele está vindo para o Brasil fazer palestra. Esse camarada, ele está assim, compartilhando os conhecimentos dele nessa área da psicologia, dizendo assim, se não corrigirmos o rumo, vai dar muito ruim. Não é dizer não use, é dizer saiba como usar. Passa pelos pais ou responsáveis, passa pela escola. Você acha que também passa por cobrar essas as grandes empresas que coordenam as redes sociais? O tempo todo. O tempo todo. Nós estamos num momento difícil. As pessoas mais ricas do mundo são os CEOs das Big Techs do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Há algo que o movimento espírita precisa saber o que significa. Algoritmo. O algoritmo, Éder, conhece mais você do que você mesmo. Vale para mim. Sim. Toda vez que você faz alguma navegação, ele está dizendo, ele gosta de palestras espíritas, ele vê como é que ficou o podcast dele, é espírita. E dentro dos conteúdos espíritas, ele gosta mais disso do que aquilo. Ele gosta, que é inevitável, daqueles vídeos deliciosos de cachorrinho, de gatinho, de animais divertidos. Gosta. Então, aí o que você faz? Você abre a rede social e já vem tudo pronto para você fazer o seu deleite da sua degustação. Isso aqui é malbaratar neurônio, porque você não está trabalhando nada, você só está engolindo. Esse é um dos problemas, não é o único. É transtorno de ansiedade, transtorno de humor, solidão, inclinações suicidas, os jogos desafiadores. Você viu a menina, semanas atrás... Com aerosol? Com aerosol. Desafio do desodorante. Desafio do desodorante. Assim, com todo respeito. Ou a gente abre o olho, como o Jonathan Haidt tem dito, e ele virou, digamos, uma das principais lideranças da comunidade científica, dizendo que criança tem que brincar. E tem que brincar uma com a outra. Ela nasceu para isso. E ela constrói habilidades importantes para o resto da vida nessa fase da vida. Depois... Teve uma pergunta aqui, né, que o pessoal mandou, né, dizendo assim, como conciliar, né, os meus objetivos, o trabalho, para uma mãe, né, principalmente, e depois de tudo isso ainda cumprir com o papel de mãe. Então, muitas das vezes vê a necessidade de falar, eu só vou conseguir fazer uma comida, só vou conseguir dar conta, porque além da função no lar, exerce uma função fora, e o único momento é ali, ó, dar o celular. Então, às vezes, essa questão do excesso de tela já vai tocando em outras áreas, né, da cobrança que a gente tem na sociedade, principalmente a mulher que se divide no lar e fora. Seria por esse lado também? Bom, primeiro, eu acho que o homem tem que entrar nessa equação. Eu acho que a gente precisa desconstruir a ideia de que a responsabilidade é da mulher, ponto. Pai e mãe, de preferência bem entrosados e instruídos para saber lidar com esse desafio do nosso tempo, que é: a gente vai dar celular para essa criança? O que dizem os especialistas? A partir de que idade é para a gente presentear o filho ou a filha com o celular? Quando a gente presentear, vai levar quanto tempo até a gente autorizar a entrar numa rede social? Quais são os aplicativos que permitem um monitoramento à distância? Eu sei onde ele está indo ou ela está indo. E você vai dizer para ele, você não vai fingir. Filho, eu sei que você tem... A gente quer que você tenha autonomia, mas você ainda é
vulnerável a certos problemas que podem atrapalhar bastante a tua vida. Então a gente vai acompanhar. Não basta ser pai, tem que participar, dizia um comercial antigo de um produto que passava na perna quando o homem levava pancada no futebol. Não basta ser pai, tem que participar. Então tem que participar da reunião de pais da escola. Tem que estar junto. Porque isso aqui vira babá eletrônica. Assim, a criança está infernizando minha vida, eu estou precisando descansar, não dá para sair hoje porque está chovendo. Dá um celularzinho que ela fica quieta. Perfeito. Isso pode custar muito caro. André, você acha que essa visão assim religiosa, né? Tá na mão de Deus, vai dar certo, Deus tal. Não só que a gente não deva ter esse contato tal, mas ele tem nos feito a gente permanecer numa indignação seletiva em alguns aspectos de não querer entrar, né, em assuntos polêmicos, né, de deixar de lado. Bom, essa é uma questão interessante, delicada, mas eu tenho opinião firmada sobre isso. No Papo das 9 eu gosto de repetir com alguma frequência um provérbio africano que diz: enquanto reza, vai fazendo. Já há muito tempo eu gosto de empregar a expressão: Deus delega, Deus terceiriza. Então a gente, claro, sempre vai entregar a Deus, mas Deus devolve. Como Guimarães Rosa certa vez diz: o que a vida quer da gente é coragem. Um dos lemas do mantra do Papo das 9 no auge da pandemia era força, coragem e fé. Então, a gente precisa entender qual é o papel de Deus na vida da gente. E a gente precisa se transformar, o Espiritismo fala explicitamente na reforma íntima, a gente precisa fazer o dever de casa, você precisa se qualificar. Gilberto Gil, quando canta: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Cadê Deus que não me aparece? Prepara o teu altar íntimo para receber o Criador. Assim, não existe mágica, existe trabalho. A gente precisa se qualificar na vida para perceber a presença de Deus e reconhecer qual é a tarefa que me foi. Sabe, os desígnios de Deus te incluem. Porque se a gente vê isso pelos emissários de Deus, vamos colocar assim, guias e mentores. As pessoas ficam frustradas na casa espírita porque dizem assim: tem mensagem para mim? Aí vem uma mensagem que obviamente vai ter o cuidado, se for um espírito de luz, de não entrar em pormenores. Vai dizer assim: Éder, mantenha o seu trabalho, coragem, meu filho, tenha paciência, persistência, não se dobre diante das primeiras dificuldades. Alguém poderá dizer: mas foi meio vago, não está entrando nos detalhes que você de repente tinha expectativa de... Não, mas aquela questão que eu não estou conseguindo resolver sozinha, por que o espírito superior não me deu o bizu? Porque é espírito superior. Perfeito. Porque quer que você um dia seja um espírito superior. Quer que você um dia aprenda a lidar com as dificuldades por sua obra e graça. A gente está aqui para isso, Éder. A gente está aqui para aprender, cara. E para aprender, a gente vai lidar com situações hostis, obstáculos, a gente vai lidar com a indiferença e a maldade. A gente vai ter situações muito difíceis, muito duras. Você entrega a Deus, você fala: Senhor, conto contigo. E o Senhor, onde estiver, vai dizer: tamo junto. Porque eu sozinho, se eu resolver todos os teus problemas, onde é que está o teu esforço? Evolução é mérito pessoal e intransferível. Ninguém evolui pelo outro. Aí, meu filho, você pode dar todo o suporte, da educação, dar amor, dar afeto, consolar. Pode ajudar da tua maneira. Se ele não caminhar com as próprias pernas, você falhou como pai. Que é muito difícil para alguns pais. Educação, cara, é pista de decolagem. Um pai e uma mãe realizados, penso eu, é aquele que prepara na infância, na adolescência e na juventude o filho para
Voa, meu filho. Vai para onde você quiser. A gente preparou o avião aqui para ajudar. Tem o altímetro, mas você que define a altitude. Tem a bússola apontando o norte, mas você vai para o lado que você quiser. O avião é por tua conta. A pista de decolagem nós fizemos. Agora, se o filho ficar assim, não sai da aba da saia da mãe, ou não consegue se desligar do pai, temos um problema. Em muitos casos aquele amor ainda de posse, de falar assim, mas se eu, enquanto eu preciso que o meu filho recorra a mim, eu me sinto amado, porque eu vejo que eu sou necessário. Então, se eu ensinar ele a voar, vai que ele não queira voltar, né? Tem assim, eu vejo, sabe por quê, André? Eu tenho uma filha pequena, né? E eu falo pra minha esposa, deixa ela se limpar sozinha quando ela tiver terminado ali no banheiro. Aí ela vai e chama. Aí eu falo, eu não vou, eu já ensinei, eu tô do lado, eu olho, depois eu só reviso, filha. Quando eu tô sozinho com a minha filha, ela se vira. Aí quando tá minha esposa, não, mamãe vai, mamãe, você precisa da mamãe. É nesse Nossos sentido. filhos são espíritos. Hermínio Miranda recomenda essa obra. Nossos filhos são espíritos. Para pensar. Ah, meu filho, tão pequenininho. Esse pode ser mais velho que você. Perfeito. Então, nossos filhos são espíritos é preparar a ilusão de uma criatura vulnerável no berço. Ok, na resolução física da presente encarnação é exatamente isso. Você tem que suprir até ela conseguir se resolver por si mesma, né? Mas esse espírito vem de longe. E você está ali na condição de fiel jardineiro. O que é isso? Para mim, pai e mãe é fiel jardineiro. O que é fiel jardineiro? Vem a plantinha, você vai cuidar do quê? Você vai fazer a rega na proporção correta da água, a exposição solar também no momento e do jeito certo para não estorricar a planta. Vai remover erva daninha, pragas oportunistas. Se a plantinha começar a fazer assim, você vai estaquear. Vamos botar aqui para aprumar o crescimento. Até ela se transformar numa árvore frondosa, onde ela já tem a defesa. Ela sabe se defender, ela consegue na floresta ou no jardim, ela consegue se proteger. É difícil, mas é necessário. O espiritismo nesse campo é fabuloso, porque sendo reencarnacionista, a morte não é ponto, é vírgula, e a vida não é o início de uma frase ou de oração, é a continuação de uma história que já vem. Então, o pai ou a mãe estão dando provimento a mais uma etapa de alguém que tem a sua própria história. A gente está ali para não atrapalhar. A gente atrapalha, né? André, e você falando sobre essa importância do cuidado com a preocupação do intelecto do jovem ali, com questão de tela na escola, os benefícios de se compreender a gente como ser espiritual, do espiritismo. Como que você vê a relação assim da continuidade do espiritismo e da importância de levar o jovem, a criança, para uma evangelização infantil, de ter uma educação assim religiosa, né, barra moral, digamos assim? A parte mais nobre da educação se dá dentro de casa e a que mais fica introjetada no coração e na mente dos filhos é a pedagogia da atitude, do exemplo. Não é para fazer o que o papai falou, é para fazer o que o papai faz. É isso que marca. Claro que numa família espírita, ou se pai é espírita, mãe não é, ou vice-versa, um entendimento da conveniência de ter filho ou a filha participando de uma evangelização. Eu acho importante, sempre que os pais se informem da instituição e da dinâmica que está colocada na evangelização. É importante. E respeitar o filho ou a filha, se em algum momento do seu crescimento, ele não corresponder às suas expectativas de ser o que você acharia sensacional, espírita como papai, espírita como mamãe. O importante é que seja uma
pessoa ética, amorosa, respeitadora, que se voluntarie, que tenha sensibilidade em relação às pessoas desprovidas, por vezes, do essencial. Se solidarize, que exercite a compaixão e a misericórdia. Se é espírito ou não. Porque pode ter um monte de gente dizendo-se espírita desde pequenininho. E as atitudes não condizem. Correspondem. É a minha opinião. Eu acho que a gente não está aqui para engrossar estatística. A gente está aqui, mais ou menos espíritas no Brasil. A gente está aqui para fazer um país melhor e mais justo. Um mundo melhor e mais justo. E isso, o espiritismo oferece, do meu ponto de vista, ferramentas fantásticas para alcançar esse objetivo. Entretanto, não são as únicas. Meu enamoramento com a doutrina, 21 anos, a doutrina me ganhou em alguns aspectos, 3 ou 4, um deles. Sabe, ganhar é aquela coisa arrebatadora. Gente, é isso mesmo que está escrito? Quando não se declara o único caminho da salvação. Eu achei sensacional, porque alude a uma frase que eu acho belíssima, que diz: a beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Eu vou dizer para você, a gente roda por aí como jornalista, dentro e fora do país. Eu fico emocionado, às vezes, no aeroporto, está lá um islâmico, num horário que você está passando pelo aeroporto, ele se ajoelha, vê a direção de Meca. Eu procuro sempre exercitar um olhar de acolhimento e de não preconceito. Eu falo, o que isso me traz de positivo? Eu falo, submissão. É uma palavra importante do Islã. Submissão. No Ocidente liberal, a palavra submissão soa esquisita e soa mesmo, pela violência que traz a possibilidade da submissão em condições equivocadas. A submissão a Deus é bonita. Sim. Bonita. Quando você vê em certos lugares do mundo onde o movimento evangélico é forte, por exemplo, Estados Unidos, hábito. Antes da refeição, vamos fazer uma prece. No Brasil, que é um país de maioria absoluta cristã, a maioria dos lares que se dizem cristão não faz isso. Nos Estados Unidos é muito comum assim. Vamos fazer uma prece antes de comer. Vamos agradecer o alimento. E muitas vezes, André, em vez da gente aprender com eles, a gente julga, né? Então a gente olha ali e fala assim, pô, esse cara tá olhando, mas não precisava ajoelhar. Dava pra orar. Tudo bem, é o que a gente tem aprendido na doutrina, mas não é o caso de julgá-lo. Mas a gente poderia aprender, pô, a gente vê os livros do André Luiz, ele tem um momento, né? No final do dia lá, que todo mundo se reúne, né? Como se fosse dessa forma, e oram, e se conectam, né? E por que não aderir, né, no nosso cotidiano, a nossa maneira espírita, talvez, né? Mais introjetada ali, mas não, a gente às vezes fica só na camada, né? Pô, ajoelhou ali na frente de todo mundo, não. Se me permite, concordo com tudo que você falou e me preocupo com o preconceito que nós espíritas temos. Preciso dizer isso. Alguns de nós têm com as religiões de matriz africana. Isso de forma bastante, eu diria, lamentável, porque nós já sabemos, na nossa história do movimento espírita no Brasil, já fomos perseguidos, já fomos estigmatizados, já fomos proibidos de fazer reunião ou culto público. Portanto, a maior parte da história do espiritismo nos chamavam nas ruas de macumbeiro, corimbeiro, coisa e tal. Hoje é lamentável que alguns espíritas usem essa terminologia para estigmatizar e rebaixar o direito dos nossos irmãos umbandistas e candoblecistas exercerem as suas práticas. A gente não tem esse direito. E mais, não basta a gente não criticar, eu acho, a minha posição, e não é de hoje. De público, nós espíritas, alinhados com Kardec, deveríamos repudiar todas as manifestações de perseguição religiosa no século XXI no Brasil. Eu estou no Rio, você está no Rio de Janeiro aqui comigo. Não raro, por aqui, o que acontece? Depredação de terreiros,
expulsão dos seguidores dessas tradições das suas comunidades. E a gente? Não é comigo? Tá tudo bem. Não, não tá. Mundo de regeneração não é um mundo só de espíritas. Só é com a gente quando confundem o espiritismo com origem africana. Aí a gente se pronuncia, Aí né? você fala, peraí, vocês erraram. Não é templo espírita pai não sei das quantas? Peraí, esse espírita... Espiritismo é uma palavra do francês espiritismo, é um neologismo, foi Kardec. Aí você se manifesta. Com todo respeito, a gente precisa ter o cristianismo como, eu diria, norte magnético da bússola para sustentar o nosso senso de justiça. E sim, se indignar com a violência, ainda que ela não te alcance. Porque Jesus foi crucificado porque se indignou. As pessoas lembram de Jesus, foi a mansuetude, a doçura. Esquecem um lado que se espera do Messias. Quando denunciava junto aos doutores da lei, o teatro da fé, para alcançar o Todo-Poderoso, você precisa colocar a mão assim, lavar desse jeito, tomar água desse jeito, tendo os rituais. E Jesus não se omitiu. Está lá no Evangelho traduzido para o português. Nécios, hipócritas. Jesus se posicionava. A gente não pode se calar diante da violência que não te alcança, mas alcança o outro. Mundo de regeneração é mais ou menos o seguinte, na minha opinião. Se não tiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Perfeito. E nesse sentido, André, as falas e a postura de Jesus incomodou. Aqueles que não podem discutir no campo das ideias porque os argumentos são lógicos, trazendo para o dia atual, tenta, em vez de agredir, falar, a fala dele eu não tenho como rebater, é lógica, está trazendo luz para algo que eu não estou querendo trabalhar no momento. Aí o ataque talvez não é hoje de forma física, mas é de tentar desmoralizar o outro, distorcendo, nas redes principalmente. Eu ouvi certa vez de um músico famoso aqui do Rio de Janeiro, um comentário, já tem alguns anos isso, que ele dizia assim, na época ele falou do Twitter, que virou X. O Twitter é o território do raso, do rasteiro e do que não tem importância verdadeira. Então, na verdade, eu guardei essa definição porque na época começaram a aparecer as figuras denominadas de haters. O que do ponto de vista espiritual significa estar sintonizado com o ódio. Então veja, só para a gente não perder muito tempo com isso, porque eu acho que isso não é um fenômeno que esteja inserido apenas no campo religioso, está inserido no campo político, no campo econômico, nas questões que envolvem o apego à pátria, no sentido de que o que não é tua pátria te ameaça. E isso justifica a aversão à imigração. Papa Francisco, na sua primeira viagem oficial, foi para o sul da Itália, na ilha de Lampedusa, porta de entrada dos imigrantes do norte da África. Primeira manifestação como Papa fora do Vaticano, ele foi lá. Ele foi lá como representante da Igreja Católica, sucessor de Pedro na tradição deles, lembrar de Jesus. Eles são nossos irmãos. Então você pode até ter alguma política restritiva, você pode ter até uma política que seja de contabilizar quantos cada país suportaria de imigrantes e que cuidados devem ser tomados para não gerar problemas que os países não consigam administrar adequadamente. Agora, ele se posicionou contra o ódio crescente a imigrantes que permanece no mundo. Então, é para a gente estar ligado. O tempo todo, você vai estar sendo instigado a se manifestar de uma forma mais dura ou violenta. A pergunta é, o que você ganha de verdade com isso? E outra, se você é espírita, que energia está movendo você nessa direção?
E que comprometimento existe na tua psicosfera, na tua sintonia? Quais são as suas companhias espirituais no momento que você se permite esse tipo de destilação do ódio? Você acha que é uma técnica dos espíritos trevosos, né, encarnado ou não, de desviar do foco do bem? Então, a gente tem um objetivo lá, digamos que é o nosso ideal de vida, que a gente procura trabalhar no bem, e de repente aparecem situações que não faz nem parte da sua jornada e é obrigado a você parar sua caminhada para dar uma atenção, e aquilo só cria barulho, não se resolve de forma direta. Você acha que muitos são essas armadilhas dos obsessores, dos espíritos trevosos, que faz isso para, vamos dizer assim, interromper o progresso natural? O que você está dizendo faz todo sentido para mim. Porque quando a gente estuda na doutrina o que é obsessão, e quais são diferentes gêneros de assédio, tá? Espíritos zombeteiros, brincalhões, ou aqueles que têm alguma diferença contigo, eventualmente de outras vidas, e que te perseguem. De uma forma ou de outra, se você abrir campo para a manifestação deles, você acha que eles vão hesitar em aproveitar essa fragilidade da gente para atuar? Você acha que eles vão ser movidos por alguma outra energia que não a de agravar um prejuízo moral, espiritual e eventualmente físico de quem se entrega a essa energia? Sintonia é uma palavra-chave na cosmovisão espírita. Para você entender assim, o que é o espiritismo? Nós precisamos entender a importância da terminologia sintonia. As redes sociais, elas são fio terra do que há de pior e melhor, tal qual o mundo sensorial. Assim como a gente se acautela no mundo da matéria, não querendo, eu diria, más influências ou companhias que possam intoxicar uma relação, risco para sua integridade mental ou física, nas redes virtuais, muitos não se acautelam como deveriam, razão pela qual, isso é literatura médica, há uma avalanche de casos de depressão profunda, decorrentes exatamente do tempo de tela e da maneira como você está consumindo aquilo que não tem nutriente favorável ao teu desenvolvimento psíquico e emocional. Não está te fazendo bem. Vai te envenenando. Eu, sinceramente, entendo que a gente está no jardim de infância da era da internet. A gente está se lambuzando com a novidade. E você sabe, tudo na vida em exagero faz mal. Inclusive água fluidificada. Tomar porre de água fluidificada não é bom. É água. Então tem que tomar cuidado com... É interessante, a gente está aqui falando, eu estou me lembrando de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, sugerindo que a gente, ao final de cada dia, faça uma leitura do que foi o dia, o que deu certo, o que deu errado, faz o seu balanço, o que deu errado você está vigilante, não devo repetir, o que deu certo, poxa, que legal, tomara que aconteça de novo. Santo Inácio de Loyola, espanhol, século XVI, iniciozinho, ele foi para uma guerra, espanhol. Voltou ferido da perna, um ferimento grave, e já estava acometido de uma visão mística, transcendente, resolveu se isolar numa caverna e escreveu um livro que existe até hoje em catálogo chamado Exercícios Espirituais. É interessante. Inspira muitos retiros no universo católico. Isso aí foi em que período, mais ou menos? 1560, por aí. Entrou numa caverna e começou a ter, digamos, se observar como se ele fosse a cobaia dele mesmo. Boas inclinações, más inclinações, boas ideias, más ideias, e começou a fazer uma dissertação experimental. Resultou num livro que está em catálogo, repito, há mais de 500 anos, tá? E aí temos uma questão, aproximadamente 500 anos. A gente precisa usar a parábola dos talentos. Usa os talentos que estão ao teu alcance.
A gente precisa se defender, a gente precisa fazer escolhas do ponto de vista do que agrega e do que diminui, do que te encoraja, te faz ter vontade de viver e de realizar projetos que vão ao encontro do teu coração. E o que você vai ter que pensar 2 vezes e evitar, inclusive as armadilhas, ou principalmente. Isso me convém? Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. A gente precisa se fazer vigiar e orar, e tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem lá o receituário que está pronto para a gente não escorregar à toa. Faz diferença. Algo que eu ouvi você dizendo que achei bem interessante é que o espírita também tem que ter planejamento para as execuções das tarefas, o equilíbrio ali da família. Eu queria te ouvir um pouco nesse sentido também. É interessante, porque, do meu ponto de vista, é o seguinte: a encarnação passa rápido. E a gente não sabe até quando vai estar aqui. Eu estou falando com você agora, não sei se amanhã eu já empacoto. Então, método, estratégia e disciplina. São 3 palavras que eu acho importantes. Elas podem soar meio militaristas, mas tem um lado bom da doutrina militar. Tem um lado interessante. Método. Papa Francisco, em 12 anos, realizou tantas coisas porque os jesuítas, ele pertencia à ordem dos jesuítas, são metódicos, são pragmáticos e têm fama de serem bons administradores. Método é o seguinte: não tenho todo o tempo do mundo, preciso me planejar, organizar tarefas, verificar o que é prioritário, o que vai dar para fazer na minha escala de tempo e o que eu não vou fazer agora, porque eu não consigo realizar a contento no tempo que tem. Método. Estratégia. Estratégia é você dizer, bom, eu já defini as prioridades, como eu alcanço esse objetivo? Qual é a melhor estratégia para realizar esse projeto? Fundamental, para isso vingar, para isso dar certo. E disciplina, se não fosse uma palavra importante, Chico Xavier não tinha ouvido 3 vezes no primeiro encontro com o seu mentor. Porque hoje você está com entusiasmo. Amanhã o entusiasmo foi passear, né? Aí você fala assim, não é que eu não pense, não é que eu tenha desistido, é que hoje me deu uma preguiça. Então você, não, hoje está chovendo, não, eu estou com uma dor de dente, eu acho que eu vou adiando. Vou esperar para fazer caridade. Fora da caridade, a nossa salvação está naquele índex das mensagens muito significantes. Vou deixar para fazer caridade quando eu me aposentar. Aí se aposenta, fala, vou deixar para fazer caridade quando o meu neto nascer, vou dar uma força lá em casa para minha filha. Aí nasce o neto, vou deixar para fazer caridade quando o meu neto crescer um pouquinho. Nunca faltarão desculpas para a gente adiar o encontro com as questões fundamentais de cada encarnação. Método, estratégia e disciplina ajudam a gente, penso eu, a ter foco. A matéria, esse mundo. Isso aqui é uma danceteria a céu aberto. É uma rave. O planeta é uma rave. Excelente. O tempo todo você tem apelos das mais variadas ordens de grandeza. Se você não tem foco, você não tem nada. Porque as possibilidades são muitas, né? E ainda mais agora, na era da informação. E, André, deixa eu te perguntar. Você acha que aquilo tudo que o Espiritismo te trouxe, te acrescentou, que com certeza te mudou, te melhorou, te ajudou a não só ser um homem melhor, mas assim, na função de jornalista, tem aspectos que você consegue trazer do Espiritismo para a sua profissão? O tempo todo. É até difícil fazer essa separação. Não tem, né? Porque assim, vamos lá. Como é que você, apurando uma história e conhecendo as pessoas, eventualmente numa situação difícil, e um privilégio do jornalismo é a gente sair da nossa bolha. Eu estou entrando numa casa que não tem água, em que a família não tem certeza da próxima refeição. Eu tive, ano passado, no sertão da Bahia, num lugar chamado Xorroxó. O que eu fui fazer lá? É o primeiro projeto de deserto do Brasil. Com crise climática, semiárido está virando árido. Menor lugar que menos chove no Brasil.
projeto de deserto. Eu vi situações lá. Eu vi um camarada beber uma água amarelada de um poço que ele abriu, que tinha ainda uns insetos que ficavam boiando ali. Ele botava aquilo na boca. Terminou a reportagem. A gente... Não sei nem se eu deveria estar dizendo isso, porque o ofício jornalístico não é interceder, é reportar. Fizemos uma reunião lá, a equipe e o nosso Cicerone, que era da região, e nos levou até lá. Você tem que ver a situação lá do seu fulano de tal. Falei, cara, eu não posso sair daqui. Eu não vou conseguir dormir hoje se esse camarada continuar bebendo essa água. Não dá. O seu trabalho como jornalista já tinha sido feito. Não dá. Então tem situações que você fala, eu conheci uma pessoa que eu não vou conseguir voltar para minha casa sem tentar, pelo menos, fazer algum tipo de movimento para que essa pessoa saia daqui, que eu saia daqui sabendo que ela está minimamente assistida. Então o jornalismo nos coloca de frente com situações que você não imagina que no século XXI ainda ocorram. Outra questão é o senso de justiça. E para isso, posicionamento. A gente precisa ter posicionamento, que é uma coisa complicada no mundo onde existem redes sociais sem moderação e haters se proliferando como se fossem coelhinhos, rapidamente. Então, posicionamento. Porque o posicionamento, ele marca no tempo e no espaço aonde o seu espírito imortal, diante de certas circunstâncias, que escolha você fez. Porque, em última instância, o que é o livre-arbítrio? Que é outra questão-chave como sintonia. Tá do teu índice ali, da doutrina? Livre-arbítrio, o que você está fazendo a cada instante? Porque isso define projeto evolutivo. Não se posicionar é uma escolha, eventualmente não favorável. Quem fica em cima do muro realizou uma escolha. Quem não faz nada, fez. Nada. Mas fez. Não existe neutralidade no universo. Então, assim, esses posicionamentos, do meu ponto de vista, eles precisam ter lugar. Eu sou editor-chefe de um programa onde eu posso escolher as pautas. Eu sou repórter, nem sempre eu escolho o que eu quero fazer, mas como profissional de imprensa eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, apenas reportando fatos. Eu também sou comentarista, onde eu estou numa condição que eu acho muito privilegiada no jornalismo, que é ter opinião. André, você está sempre certo? Não. Você é perfeito? Não, pelo amor de Deus. Então o exercício da opinião é um exercício evolutivo. Embasar uma opinião e procurar, quando há algum tipo de crítica, ter a humildade de perceber na crítica se ela tem fundamento. Agora, a crítica, quando já vem com um ódio visceral, na largada ela perde, da minha parte, interesse e principalmente credibilidade. Quer me ganhar? Conversa como gente grande, civilizados. Eu serei todo ouvidos e posso até mudar de opinião. Perfeito, excelente. André, deixa eu te perguntar, qual o último livro que você leu ou que você está lendo? Esse de Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, é um livro que eu tenho degustado. É um livro que eu acho bem interessante, porque diz respeito à comunicação através das redes sociais e à decrepitude da sanidade mental, psíquica e emocional, especialmente das novas gerações, mas não apenas. É um livro bom. Não é um livro espírita, mas é um livro muito bom. E eu tenho um péssimo hábito de... Tem o livro que eu estou lendo e tem os outros que eu vou dando, eu diria, beliscando. Fatiadas, né? Fatiadas. E aí tem uma lista tão grande que eu tenho até receio de citar, porque boa parte dos autores que me presenteiam com os livros... Vou citar um que teve, por acaso... Vou citar um, que é o meu querido amigo André Moreira, que traz uma informação muito relevante do ponto de vista da orientação sexual, como deve ser entendida na sua diversidade. É um aprendizado. Então eu gosto de beber de diferentes fontes. Eu gosto de
consumir informação e botar o meu HD para processar tudo isso e oxigenar o meu algoritmo. Perfeito, perfeito. E livro espírita que mais te marcou? Ih, rapaz. Nossa. Olha, quando eu li Paulo Estevão, foi bem forte, bem interessante a saga de Paulo, né? Essa virada de chave, né? Saulo que vira Paulo, que fica trazendo a ruminância da culpa de ter apedrejado Estevão, ordenado apedrejamento. Isso bateu muito forte. No tempo de enamoramento do espiritismo, eu fui logo para a literatura, que na instituição que eu frequento, mais indicar. Então, esse também há 2000 anos e 50 anos depois, que é outra virada de chave. Eu gosto dessa literatura que fala da evolução, mas assim, que não leva muito tempo. Sim. A evolução em tempo real, que as coisas estão acontecendo, eu acho isso fantástico. Agora, tem, assim, ai gente, eu citei um aqui, não por acaso, do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, que é outro livro que traz uma informação que é muito difícil para os pais, dizendo assim, o meu filho não é propriedade minha, ele está sob minha tutela e custódia, mas ele veio de longe, eventualmente é mais velho que eu, tem mais sabedoria, mais discernimento, qual é a minha função? Não atrapalhar. Minha função é não atrapalhar. São livros muito, muito interessantes. Quando você falou da questão do, né, acho que até dessa pressa que a gente tem de se melhorar logo, né, até aproveitando que conhecemos o espiritismo, acho que todo mundo quer isso, né, uma mudança, né? E como que fica equilibrar isso com não se cobrar demais, né? Porque às vezes eu sinto que o espírita tem essa questão, né? Tem. Identificou os seus erros, tal, sabe onde tem que ir, mas muitas vezes peca um pouco pelo excesso de uma autopunição, algo Sim. que não... Sim. Como equilibrar? Terapia. Todo espírita devia fazer terapia. Aliás, todo mundo devia fazer terapia. Porque o espírita... Você soube, o Papa Francisco fez terapia. Legal. Na Argentina, ele procurou ajuda. Porque ele estava no meio da ditadura militar, acusado de ser conivente com a ditadura, mas acobertando e ajudando os subversivos a não morrerem na ditadura sangrenta da Argentina. Ele estava ali numa situação que a cabeça dele não estava acompanhando direito. O que estava acontecendo? Uma pessoa de uma fé robusta. Precisou fazer terapia. E fez. E deu publicidade a isso como Papa. Para pensar. Né? Aliás, no meio católico é interessante. Os padres que em processo de depressão profunda não se furtaram a procurar ajuda e deram publicidade a isso. Fábio de Mello eu entrevistei 2 vezes nas lives para ele dizer, porque ele flertou com a ideia do suicídio, ele tinha um problema de tentar explicar para ele, eu sou um enviado de Deus na Terra pela minha tradição, eu sou um padre, ordenado padre. Eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para sofrer desse jeito e duvidar da vida. E ele pediu licença da igreja junto ao seu bispo. O bispo falou, não, você é humano como eu. Isso acontece, vai procurar ajuda. Ele foi procurar ajuda e na procura que ele fez, ele encontrou a resposta para sair do buraco do atoleiro em que ele estava. Agora, só um parênteses, essa história do padre Fábio é interessante, porque ele... porque eu nos estudos assim, sobre autoextermínio, essas histórias me interessam. No auge assim, da desolação consigo próprio e da perda da autoestima e aquele labirinto, ainda sem procurar ajuda, ele falava assim, quando ele flertou com a ideia do suicídio, a primeira coisa que veio à cabeça dele foi: quem é que vai cuidar das minhas plantinhas? As plantinhas ajudaram no momento de crise a ele não desistir. Você vê o que é o psiquismo humano, cara. Ninguém vai cuidar delas como eu cuido. Até segunda ordem eu vou ficando, que eu tenho que cuidar delas. Excelente. Não é? Excelente. Tem algumas perguntas do público, André. Opa! A gente pegou, separou aqui.
Cristiano pergunta assim, qual o lugar do espírita na sociedade? Bom, uma resposta kardeciana. É o lugar de um espírita que seja coerente com a fé raciocinada que ele abraçou, que ele procura praticar. Aonde ele vai estar é insignificante. A questão é aonde ele estiver. Seja qual for o trabalho, a situação ou as circunstâncias, que ele de alguma forma procure ser coerente com a doutrina que ele abraçou. Isso tem correspondência com a pergunta que você fez há pouco. Mas nós não somos perfeitos. Sim, aprenda, porque isso também é um papel do espírita. Nós somos espíritos em evolução. A gente não tem que ter vergonha de não sermos ainda espíritos de luz. A coragem de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Está no pacote. Perfeito. Tem um comentário assim que o rapaz diz assim, André, denuncia a tentativa de exploração de terras raras do sul de Minas, Caldas. Minas Gerais é um lugar do Brasil onde, na minha opinião, temos graves problemas de marco regulatório frouxo, fiscalização ausente e a conivência de setores da política e da economia com uma mineração predatória devastadora. Ponto. Perfeito. Vamos para a próxima. Como é a evolução de um cachorro? O que acontece depois que ele se vai? Pergunta para Irvênia Prada, nossa papisa dos estudos. Ela é catedrática da USP, já aposentada, mas o maior nome dentro do movimento espírita, na minha opinião, sobre temas associados à alma dos animais. O que eu guardo das explicações da doutora Irvênia é que sim, existe uma alma. Essa alma, ela pode permanecer durante algum tempo junto daquele tutor, palavra estranha, mas é a que se usa, do bichinho. Se há uma relação ali de amor, afeto, carinho, essa energia permanece durante algum tempo junto. Mas é interessante, a doutrina espírita nesse aspecto traz informações um tanto difíceis quando fala de espíritos grupo, que ainda não adquiriu a consciência, ainda não adquiriu o livre-arbítrio, mas a doutora Irvênia fala dos rudimentos de inteligência sofisticada. Certos animais possuem um discernimento impressionante. Não são dotados de razão, mas quase. Golfinhos, cachorros, suínos. Você vê, aqui um parêntese, o Brasil é o país do mundo. Isso está nesse livro aqui, que eu fiz a conta. Nem vou acessar os números aqui. Onde ocorre o maior número de óbitos de animais para a produção de proteína animal. Ninguém mata. Se você somar frango, suíno e boi, o Brasil é um grande, eu diria, é um lugar desse planeta onde essas almas mais são libertadas de forma extremamente violenta. Fora tráfico de animal silvestre. Quando você soma tráfico de animal silvestre com produção de proteína animal, o nosso país, disparado, é o que mais realiza no processo de criação, transporte e abate de forma violenta e cruel, óbito de animais. Então, só para a gente ter essa informação, porque no Espiritismo o que a gente aprende? A FEB fez uma campanha junto com o MOVE, que é o grupo que engajou-se para tentar sensibilizar o movimento espírita na direção de cuidados em relação à relação que nós estabelecemos com os seres inferiores da criação, que já transitamos por lá. Uma ética nesse relacionamento. O que o Espiritismo afirma de forma taxativa? Nosso destino é não
ingerir proteína animal. Quando isso vai acontecer? Processo evolutivo, a matéria vai se tornando menos demandante de alimentação sólida e pesada. No caso da carne, não é apenas sólido e pesado, é alimento putrefante. Não quero, no teu programa, entrar nos pormenores, que são Fica à vontade. fatos. Então, veja, aproveitando o ensejo da pergunta, sugestão que não é minha, é da FEB com o MOVE, e eu assino embaixo. Vai fazer um evento espírita, vai fazer um congresso, vai oferecer uma festa de confraternização, um evento arrecadatório, que seja. Vai ter comida? Vai ter comida. 2 sugestões. A primeira delas, que eu acho a mais simpática, exercita a evolução não colocando alimentação saborosa e nutritiva de origem animal. Porque é possível promover sabor e nutrição sem matar nenhum bicho. Ou, vai ter carne? Vai ter carne. Abre o leque para uma alimentação que não seja carnívora. Dá para fazer. Dá para fazer. Eu li na obra do André Luiz que ele diz assim em algum momento, né? Não vou lembrar certinho como está no livro, mas por que a gente sepulta os nossos irmãos menores no nosso estômago? Não. É A gente não vê por esse lado, né? Aí a gente fala, nossa, faz a gente se sentir mal, né? E deve ser assim, né? Tem 2 livrinhos editados pela FEB em parceria com o MOVE que são mais de 200 enxertos de pensamentos extraídos de aproximadamente 100 obras espíritas, inclusive as obras básicas, só falando da questão da ética que a gente deve ter em relação aos animais. E essa frase que você citou certamente está num desses 2 livrinhos, porque é uma profusão de manifestações de espíritos que a gente considera, que a gente tem como referência. Não, tá falando de bicho, eu não abro mão da picanha, maminha, alcatra, contra filé e vamos que vamos. Então, mas a gente não conseguir abrir mão, André, eu acho que a gente deve aceitar, né? Não consigo abrir mão, mas que não se justifique que tá certo. Porque eu como carne, eu sei que eu devo mudar nesse sentido, mas eu não vou fazer nenhum movimento de frear ou de não falar sobre o assunto, porque senão eu vou achar que eu tô sendo contraditório, né? A gente já recebeu o Wilson Trindade lá, que ele fala muito sobre isso. Ele é relacionado ali com os animais, tem um instituto bem bacana. E ele fala sobre a segunda sem carne, que é um movimento, né? Que aí, tudo bem, você tem décadas. E não engrena, né? Não engrena. Assim, o Paul McCartney é um adepto do segundo. Ele é vegetariano, mas ele foi um dos primeiros a defender. O que você está colocando é o que eu pratico. Eu não vou policiar ninguém em relação ao que come, porque eu não gosto que policiem o que eu como. Cada um que tem a tua própria autonomia. Você me fez uma pergunta sobre se os animais têm alma, papo vai, papo vem. A gente chegou em eventos espíritas. Se nós espíritas temos uma profusão de mensagens de espíritos de luz, por psicografias com credibilidade, reportando que a gente precisa ter um cuidado em relação aos nossos irmãozinhos inferiores, e que a gente deveria prestar atenção na qualidade de uma alimentação recorrentemente carnívora, que até médico que estimula o consumo de carne diz, com moderação, porque é um alimento pesado e tóxico. Então, veja, tem uma questão. Por que eu parei de comer carne de boi? Franguinho e peixe ainda não consegui abrir. Mas vamos lá. O principal vetor de desmatamento ilegal da Amazônia é a pecuária extensiva. Eu sou ambientalista. E a carne no Brasil ainda, dia chegará, é certificada ambientalmente, é certificada do ponto de vista sanitário. Eu posso estar comendo uma carne... Eu gosto de comer carne de boi. Parei. Por quê? Eu posso estar comendo uma carne que tem cheiro de floresta queimada, ou digital de mão de obra equivalente à escravidão, ou infantil. A maior parte das operações do Ministério Público do Trabalho para flagrar condições ilegais de trabalho equivalente à escravidão se dá em que atividade econômica? Pecuária. Eu não vou... Vai me fazer mal. Essa carne não vai descer bem. Perfeito. Uma outra pergunta diz assim, ó,
O Livro dos Espíritos é uma transcrição ou uma interpretação das respostas dos espíritos? Nossa. Quando você fala que Kardec foi o codificador, você está falando que Kardec arbitrou a seleção das mensagens obtidas por diferentes fontes e que ele percebeu como mestre em pedagogia que era uma sinergia de ideias, valores e princípios. Nesse sentido, a importância de Kardec na formatação do Livro dos Espíritos é inequívoca. Ele é o responsável. Ah, mas não foi ele que escreveu, ele só fez as perguntas. Não. Além das perguntas, ele... Aliás, algumas respostas inspiraram novas perguntas. Você teve lá uma resposta, eventualmente um pouco mais longa, Kardec inseriu no meio uma pergunta que não existia para didatizar o conhecimento. Perfeito. Então, o que a gente está falando é o seguinte, foi um material sim manipulado por Kardec, mas Kardec tinha todas as credenciais do plano espiritual e nos saberes da Terra como pedagogo referência na França no século XIX para fazer o que fez. Então, é uma boa pergunta, é uma boa questão. Acho que merece aqui uma imersão maior, assim, de bate-pronto, que me dá vontade de dizer que sim, temos um conteúdo assinado por Kardec. Os conteúdos que foram trabalhados, burilados, editados por ele e que constituem esse sistema amplo, complexo, diversificado que a gente chama de doutrina, que procura abordar todos os grandes temas sobre vida, morte, universo, Deus, etc. Excelente. Nada invalida por ser uma obra de alguém, né? Não a obra dos espíritos, mas de alguém que está encarnado. Porque tem isso às vezes, né? Só por dizer que algo é mediúnico, já vai ter uma proporção maior O próprio codificador no Livro dos Médiuns deixa isso muito claro, dizendo assim, você tem que se acautelar no entusiasmo de ter alguém que se manifesta mediunicamente, você vai dizer, se é espírito, está com a razão. Aliás, adoro ser espírita também por causa disso. As pessoas, às vezes, que não são espíritas, atribuem a desencarnado uma importância que nós não atribuímos. Sim. Me desculpa, é desencarnado? Um dia eu chego lá. Aliás, eu já fui. Desencarnado é alguém sem corpo, amigo. Isso não faz de você ninguém melhor ou pior. Você apenas não tem corpo. Desculpa. Não, é engraçado, mas para nós espíritos é muito natural. É muito natural. E a gente sabe que a mediunidade, ela traz essas questões assim. A dificuldade de um médium iniciante descobrir quando é animismo, quando de fato ele está sendo instigado, já há uma conexão e aquilo já não é apenas a ideia dele, ela está maturando. A importância do estudo. A importância do estudo. Portanto, Kardec ensina a cautela, sempre, o cuidado, a prudência. E reconhecer que todos os médiuns encarnados são imperfeitos. Isso não deveria ser um tabu no movimento espírita. A gente tem uma demanda de ter o salvador da pátria e de ter santos. A gente tem que ter santos, que é uma herança católica, na suposição de que a santidade exime aquela criatura do seu aspecto humano, onde a imperfeição reside. Isso não nos ajuda, isso não é kardeciano. Não é kardeciano. Kardec estivesse entre nós, provavelmente diria o que ele escreveu novamente. Assim, todos somos imperfeitos. E os espíritos que se manifestam, a gente sempre vai ter que ter, uma lupa para perceber como se manifestou e de que maneira. Que ideias essa mensagem encerra? Porque aí eu vou ter um gradiente de maior confiabilidade ou não perante o que ele tem para dizer. Perfeito. Teve uma última pergunta aqui. A humanidade ainda tem salvação? Tem, claro. Agora veja, para nós espíritas, existe sim no período de transição planetária, eu diria, a demanda evolutiva de tornar compatível a vibração, a frequência
desta humanidade com a nova condição do planeta, que também mudou a sua energia, a sua frequência. Então, para mim, faz sentido a ideia de que nem todos nós teremos outra oportunidade nesse planeta. Ou seja, reencarnaremos nesse planeta aqueles que estiverem compatíveis com um projeto de planeta para onde a Terra se encaminha. Então, e para onde vão os que não estão compatíveis? Para um lar que seja condizente com essa vibração. Para mim faz sentido essa ideia, né? Em a Gênese, Kardec, nos 2 últimos capítulos da Gênese, ele fala da nova era, ele fala dessa transformação planetária, e ele diz, o que é mundo de regeneração? Não é um mundo perfeito, é um mundo com pessoas de boa vontade. Ele fala de boa vontade. Pensa, assim, o que é boa vontade? Eu estou predisposto a fazer o melhor. Você não é santo, você vai errar, você vai ter questões, mas você tem boa vontade. Essa vai ser, e estamos caminhando para aí. Quem não tiver boa vontade, como é que fica? É a pergunta, pela lógica, inversamente proporcional. Sim. Então quem não tem boa vontade fica como? É uma boa pergunta, filosoficamente falando. Então veja, no reino de meu pai há muitas moradas. E a gente vai ter sempre um lugar nesse universo de meu Deus para ficar. E é um lugar compatível com as nossas disposições mais íntimas e verdadeiras. Reforma íntima é isso, velho. É a gente carimbar o passaporte para retornar nesse planeta. Excelente. Reforma íntima é você se cacifar para dizer, faço por merecer voltar a esse mundo ou não? Do ponto de vista ambiental, se me permite, porque isso está no Espiritismo e Ecologia, que a última edição que a gente lançou há pouco mais de um ano tem 70% dos seus conteúdos completamente novos. Mas desde a edição original de 2008 até hoje, se mantém o mesmo pensamento, que o corpo editorial da FEB, que passa o pente fino para ver o que está sendo dito nessa obra que a gente vai editar, guarda alguma divergência com a doutrina. Quando eles devolveram o livro, essa parte que eu vou te reportar agora aos amigos que nos acompanham, eu falei, será que eles vão bancar? Que para mim faz sentido. E eles bancaram. O mundo de regeneração, do ponto de vista climático e ambiental, será aquele que hoje nós vamos deixar como legado. Hoje. Ah, André, mas mundo de regeneração. Não, mundo de regeneração pode ser um mundo destroçado ambientalmente, muito mais quente, com todos os problemas causados pelo aquecimento global. Um mundo com microplástico, um mundo sem floresta, um mundo com a fauna depredada. Pode ser, porque é um mundo mais evoluído ética e moralmente. E ambientalmente. Não aparece essa informação nas obras básicas até onde eu pesquisei. Significa que vai ser o que a gente deixar. É curioso que, tudo bem, vamos dizer que a gente é egoísta e não está nem aí para quem vai vir. Mas nós somos espíritas. Ainda que a gente seja um espírito egoísta, nós voltaremos. E nem isso é suficiente para que a gente pense diferente? Essa é a pergunta. Essa é uma boa pergunta. É para a gente pensar. Você é espírita, você é reencarnacionista. Que planeta você está deixando para você? Em última instância? Me falta compaixão, me falta misericórdia, me falta amor. Então vai na onda ególatra tua aí. Você quer viver num lugar melhor, numa outra encarnação? Faça por merecer isso, não pensando no próprio umbigo. Eu gosto de brincar com uma figura de linguagem dizendo assim, camarada joga lixo na rua. Aí ele joga lixo na rua porque ele acha que rua é lugar de ninguém. Mundo de provas e expiações é esse em que as pessoas acham que rua é lugar de ninguém. Mundo de regeneração é aquele que você não vai jogar lixo na rua, porque a rua é lugar de todos. Ó, você muda de 110 para 220. É hashtag outra coisa.
é outra coisa. Que a gente tem que praticar desde já, cara. Praticar desde já. O que te impede de fazer coleta seletiva? Usar com parcimônia água e energia, não ser um consumista inveterado e prestar atenção na sua alimentação. Ah, adoro carne. Beleza, coma carne. Pelo menos segunda-feira. Diz assim, eu consigo passar um dia sem... Se fosse domingo, que é o dia do churrasco, mas na segunda tá fácil, né? Pois é, dá André, para fazer. Eu falei que era a última, mas eu lembrei de uma que eu pulei aqui, muito boa, que enviou a pergunta para você, né? Como seria o meio ambiente no plano espiritual? O meio ambiente, ele é interessante a pergunta porque, na verdade, eu não vejo diferença alguma. Esse universo, com suas várias manifestações em diferentes gradientes de energia, tudo isso é meio ambiente. Tudo isso é meio ambiente. O que é interessante são as intercorrências dos meios ambientes. Psicosfera da Terra, você vê na literatura, André Luiz, que você citou há pouco. André Luiz desencarnado, umbral, 8 anos no tempo da Terra, socorrido, vai lá para o nosso lar, papapá, e ele manifesta a vontade de ver como é que está a família. Aí o povo de nosso lar, Lísia, diz, tu não vai sozinho, não. Porque o mergulho junto à crosta. Então tem a nomenclatura usada por André Luiz sugere o quê? É outro nível de energia. Perigoso. Porque o campo eletromagnético da Terra saturado das emanações mentais e emocionais dos encarnados transformou aquilo em algo que alguém como você, que vai ter o primeiro retorno, não pode ir sozinho. Você vai com quem tem mais experiência, senão você dança. Senão você dança é neologismo aqui que eu usei. Então, o que eu estou falando é o seguinte, a psicosfera da Terra interfere na psicosfera espiritual, que você fez essa... Nosso lar se beneficia de um planeta Terra mais equilibrado, mais harmonizado? Sim. Quando você pensa que está tudo interligado, quando você fala assim, ecologia é o quê? Estudo da casa. Que casa é essa? É a casa de vários cômodos que estão interconectados. Quando você fala de física quântica, qual é o universo que a física quântica observa? É um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. A encíclica do Papa Laudato Si de 2015, está completando 10 anos agora, ele fala disso. Quando ele fala casa comum é a casa de todos, e todos estão aqui juntos, não tem separação. É uma rede de influência. Do ponto de vista espiritual, eleva-se a interface das energias. Você entende? Estamos todos conectados, estamos todos no mesmo barco. Então, o meio ambiente é esse barco que está todo mundo. Agora, esse barco tem as suas gradações. Mais material, mais espiritual, mas é o mesmo barco. Portanto, é apaixonante o estudo ecológico porque ele fala de uma totalidade integrada, e totalidade integrada é o discurso religioso. As muitas moradas do Pai é um condomínio, cara. É o mesmo condomínio, com muitas moradas. Mas o condomínio com o mesmo síndico. Tá tudo junto. Então, veja, nós somos responsáveis quando a gente se harmoniza, se equilibra, encontra a serenidade e faz uma prece iluminada. Isso é o espiritismo que ensina. Num culto do lar. Você acha assim, meu lar está mais harmonizado pela minha prece. Aí o guia vai falar, tolinho, ele não sabe. A prece dele foi tão inspirada, foi tão do coração, que essa energia perpassou as paredes, alcançou os vizinhos, alcançou o prédio todo, alcançou a rua. E nós que nos embevecemos com isso, estamos levando esse estoque de fluidos para lugares onde ele é escasso,
Você, no teu culto do lar, está interferindo na psicosfera de lugares que você não faz ideia. E foi dormir achando, nossa, hoje foi tão boa a prece, acho que meu lar está mais protegidinho. Não, você protegeu o planeta. Se interferiu na qualidade de vida de vários outros lares. Isso é espiritismo? Isso é ecologia. Perfeito, excelente. Caminhando aqui para o final, né? Para você que chegou até aqui nesse episódio, comente paz. Se você comentar paz aqui nos comentários, a gente vai saber que você chegou até aqui. André, eu queria, lógico que tuas redes sociais, né? O pessoal, muitos já conhecem, né? André_Trigueiro, certo? Ou tá errado? Instagram. Você sabe que eu não decorei isso? Mas se você botar lá... Deixa eu ver aqui onde eu estou. Ih, já vi o papo aqui. Espera aí. Simbora. Espera aí. Se você procurar lá André Trigueiro, é bom você fazer essa distinção, porque tem os... acho que é. Você sabe ver onde a gente descobre. É isso aí mesmo. André_Trigueiro no Instagram e no... Você vê como eu tô assim, super E no YouTube também, né? informado. André Trigueiro, né? André Trigueiro. Eu gostaria que você fizesse um convite, né, para o pessoal participar do Papos das 9 e o que eles vão encontrar lá, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. O Papo das 9 nasceu para dar conta do burburinho da pandemia. Terminou a pandemia, a gente vacinado, viva o SUS, viva a ciência. A gente seguiu em frente, entendendo que a turbulência da pandemia virou outras questões que igualmente demandavam o propósito do Papo das 9, que é um cuidado com a nossa resiliência psíquica e emocional. Estamos fazendo isso não mais todos os dias, quartas, sextas e domingo. Domingo é um tema. Um tema com uma abordagem evidentemente espírita, mas sempre respeitando pessoas egressas de outras tradições e que elas acompanham, isso é interessante, ou que não tenham nenhuma religião ou tradição espiritual para chamar de sua. Vão encontrar lá o que a gente, portanto, sempre pretende, que é ser útil. O sentido da existência é ser útil. A gente só está aqui para isso. E eu tento ser útil com aquilo que me é possível, com o que nessa encarnação me permitiram, nessa encarnação, trabalhar com algumas ferramentas que estão disponibilizadas para quem queira nos acompanhar. Papo das 9 tem momento de emoção, tem momento de diversão, tem cantoria, tem reflexão, tem meditação, tem perguntas do público. É o que há de mais prazeroso na minha vida como jornalista ou comunicador, é ter esse encontro onde tudo pode acontecer. E acontece. Gratidão, viu? Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo, de verdade. Muita paz a todos.